Fala aí, Hunters, beleza? Eu sou Diamond Cush X, trazendo mais um quadro de Mega Man X Corrupted. Depois de 4 lives no JKB, trago boas novas. Caraca, esse mês foi demorado, mas vamos lá, né? E por favor, presta atenção no que eu digo, senão eu vou ter que fazer outro discurso. Faz favor, né, gente? Vá ver o vídeo do Project Fac ou a playlist antes de comentar. Na primeira semana, a JKB e a equipe têm mexido bastante no design do Milano. Pelos antigos gameplays que víamos, parece estar completa, mas é engano nosso. Eles decidiram mudar bastante coisa e para melhor. Como diz a planilha, resta o layout e o tileset da primeira parte como da segunda também. Eu vejo aí muita gente comentando onde está a planilha, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Ou quem quiser, dá para encontrar lá no servidor do JKB. Na sala do mini boss, que descarrega lava, JKB tem testado a elevação da lava na sala que parecia ter alguns problemas. Esqueci de falar em vídeos anteriores, mas esse mini boss, a aparência dele foi atualizada para bem mais da hora agora. Bem mais da hora. Agora parece mais malvado. Diversas plataformas e inimigos foram atualizadas os sprites. Olha que legal, o antes e depois. Esse atirador, olha que legal o antes e depois, galera. Esse atirador aqui está bem melhor. Eu gostava da aparência antiga do Rex, mas está diferente e mais interessante. Plataformas de lava ficaram ótimas. Zink desenhou a nova forma dos droids, que ficou top, cara. O vermelho é o normal e o preto é o variante Milo do Final Four. O desenho é a nova versão deles. Os sprites ainda não foram atualizados. Eu imagino que vai ficar da hora, olha o desenho como é que tá. Uma coisa que a maioria do pessoal ficou surpreso foi que o JKB jogaram a versão bem antiga do Corrupted. Lá quando as coisas já tinham começado a engatinhar. Achei bem interessante. É legal ele ter mostrado isso, que assim a gente vê como o jogo evoluiu pra caramba. Muitos lugares interessantes, como seus designs também, em protótipos ou alfas. Mas, galera, infelizmente muita coisa foi retirada ou modificada. Mas já é possível ver umas ideias bacanas ali. Incluindo a área de esgoto antiga, eu creio que a fase do Puffer, onde se encontrará um mini boss bem diferente. Eu não sei nessa nova versão, mas X consegue congelar as águas. Isso é muito legal, cara, e não é algo que a gente vê todo dia. E nesse momento, ele estava mostrando a área atual, e a partir daí, ele mostrou a versão antiga. Além dos sprites, há uma notável diferença, cara. Nas animações, há uma notável diferença nas animações e nas músicas. Bem como nos sons do jogo. Bom demais! Falando nesta área de esgoto, JKB e a equipe têm observado a movimentação das águas, tendo em base a movimentação do Toxic Sea Horse. Ele mostrou porque tinha que ver se a água empurrava o jogador para trás, ou tinha alguma influência na física. Faz tanto tempo desde que a última vez que ele jogou, que ele não tinha certeza. Ou seja, não foi nada demais, mas ele queria manter a fidelidade dos jogos originais. Isso é muito bom, dedicação demais. Galera, eu achei que estava pronto a fase do Puffer, mas infelizmente não. Resta algumas coisas para terminar, apenas o tileset, que são as imagens que compõem as paredes, os tetos e o chão, que estão prontas, além do tileset do Roatzin que está sendo atualizado. E olha só, falando nele, nas pequenas transmissões foi mostrado uma luta contra o Roatz, o background atualizado, eles continuam lutando em cima da nave mãe, mas agora é a atualizada, a que eu havia mostrado no vídeo anterior, cara. Nossa, essa nave tá épica demais, cara. King mostrou sprites já animados das águas, então acredito que estejam prontas, e talvez JKB peça para que ele mude uma coisa ou outra, mas basicamente é isso. Coitado do X, vai ter que andar na água suja de cocô. Olha só que legal. Patrick fez X e Alia juntinhos. Oh, que fofo. Quem sabe isso aparece na base como um easter egg. Hehe, boy. Também uma coisa que achei muito bacana foi uma nova arma elétrica para o Zero. Agora, ao invés da espada elétrica,
será essa corda que faz uma baita referência a Mega Man 03 e The Messenger. Isso é épico demais, cara. Você não só dá choque nos inimigos, como também consegue puxar a si mesmo para perto deles e atacar. Incrível! Inclusive, você pode usar nas paredes também. Certeza que os speedrunners vão amar isso. Agora, mas os novos ataques de Zero não pararam por aí não. Aquele ataque giratório do Roat para o Zero parece que vai mudar o estilo. Temos também uma espada flamejante. Será que Zero poderá usar ataques elementais? Bom, acredito que será Charge Skills, que ainda estão sendo feitas. Ah não, é engano meu. The Sense fez por diversão. Mas estão bem legais. Na segunda semana eles ainda estavam melhorando o layout do Milodon, tentando colocar mais mecânicas da lava e das plataformas, os baldinhos que derramam lava e etc. Pô, Daimon, toda live eles estão nisso? Galera, eles estão focando em uma coisa de cada vez, até acabar. E agora creio que está mais rápido pelo editor de mapas, que a equipe toda consegue usar. Só acabando, eles partem para o próximo. Eu sei que demora, mas é melhor assim. Ninguém quer um jogo com level design porco, não é mesmo? Igual Cyberbug da vida. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E pelo que parece, o roteiro da equipe para as fases é o Milodon, que está quase lá, em seguida os esgotos do Roat e depois o Vulpix. Ai, tô ansioso por esse Vulpix, não só eu como vocês também. Depois disso, eles começaram a trabalhar em diversas coisas, olha o mistério. Foi decidido uma técnica para o Zero, que ao derrotar o Starfish, ele pode combinar o poder dele com um ataque carregado e fazer isso. Cara, eu gostei bastante. É um grande impacto com o sabre que tira 3 barras de vida do boss, que parece quebrar qualquer obstáculo no caminho, como as barreiras de Metroidvania, quem sabe? É isso aí, pô. Daqueles blocos de cristal e os blocos de ferro, sem precisar de Wide Armor. Pode ser até, vai saber. True Lloyd? Pois é, está sendo finalizado seus sprites. Com certeza o JKB vai terminar de programar quando estiverem prontos. Não sei se observaram, mas agora ele terá 5 cristais nas costas, que devem ser atacados para matar ele. Um pouco diferente do original, mas ainda parecido. É galera, o Torloid ele anda meio triste ultimamente. Gate não me ama mais. E a Gaia Armor eu posso dizer que está quase pronta. Falta só fazer uns testes para garantir se ela está funcionando certinho sem bug. Olha, eu não quero dar, abre aspas, spoiler, fecha aspas, mas as partes dela são: o capacete carrega mais rápido, o peito reflete os tiros de energia, o braço dá os tiros de curto alcance e que destrói outros tiros, e os pés você consegue pular nos inimigos e nos espinhos pequenos. Se você apertar o botão de pulo na hora certa, é claro. Na terceira semana, eles mais uma vez focaram na Weapon Factory do Milodon. Acredito que resta poucas coisas para ela estar terminada. Ouvi dizer que estão a todo vapor nisso, e outras coisas quando não estão em live. Isso me deixa ansioso, cara. Olha o mistério! Já acabei 3 da equipe. Cada um tem focado em uma coisa, enquanto o Zink estava fazendo o incrível desenho da Cortez Ultimate Armor. E na última live, mais uma vez, Weapon Factory, que foi feito bastante coisa. Fizeram parte do design de níveis para a primeira metade da fábrica. Algumas caixas de ferro caindo das instalações e também a fabricação daqueles inimigos bolas saindo de algumas paredes. Não chega a ser uma fabricação, mas eu acredito, mas creio que um tipo de mecanismo de defesa. Também eles ficaram testando a luta contra o mini-boss da fase, que está ficando muito bom. Mal posso esperar para ver ele terminado. JKB estava arrumando a programação desses bichinho bola aí. Disso que até uma hora bugou, que parecia um monte de inscrito perguntando se vai ter para Android. Vai ter pra Android. E pelo que eu tenho visto na Weapon Factory,
Galera, a gente vai ter que se matar um pouco, viu? Se prepara, porque vai ter que pular em plataformas afundando para não cair na lava. Vai ser um sufoco, minha gente, meu Deus. Fora que também eles comentaram sobre o futuro dos combos de armaduras, que realmente isso vai dar trabalho, galera, porque vai ser bastante combinação. Agora, você equipa 2 partes da armadura e 2 de outra. Ganha um bônus passivo. Ou uma parte de uma armadura e 3 partes de outra para ganhar um bônus mais, abre aspas, impactante. Galera, vi um comentário que eu queria que eu falasse de cada Legacy Boss. Vou aproveitar esse gancho e falar disso agora. Olha, até agora, ou seja, isso pode mudar. Cada Legacy Boss será encontrado em uma área do jogo. Storm Eagle lá no Hotzin, Axel the Rose na Caverna de Cristal, Rainith Lord provavelmente em uma sala no fundo do oceano, e na Junkyard, Morph Moth, Magma Dragon e uma caverna, e o Blizzard Buffalo na Hunter Base por enquanto. Após derrotá-los, aparecerá a cápsula para cada armadura. Acho que já foi decidido. Mas para ganhar essas armaduras, que será apenas no Neo Game+. Agora vamos à seção de desenhos do pessoal da comunidade. Renan Poma desenhou X com a Ultimate Armor. Olha, amei. Black Spider criou um sprite da Sonic Armor. Cara, isso ficou muito bom. Arthur S fez eu na padaria. Parece mais uma pizzaria, mas eu adorei. Ri até umas horas. Omega Zero fez a pixel art do aniversário dele, comigo e com algumas pessoas do servidor. Ficou top, aliás, parabéns de novo, meu bom. Samuel X7 fez um modelo biometal do Strike. Cara, isso iria causar problemas no futuro, dependendo da personalidade do portador. Black Spider fez eu, Zero e X. Spider causa. Olha aí, o Black Spider de novo causando o Diamond Zap Armor aí. Darketo fez um novo desenho dele. Isso ficou top. Bruno The Maverick desenhou todos os Robot Master do Mega Man 1, o estilo do Inocente Impulse. Cara, isso aí tá ótimo, mano. E Crazy Wolf fez ele e suas armaduras. Cara, brabo demais. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Fiz um esforço aí pra encher o vídeo de notícias a vocês, vendo cada detalhe da live. E como foi decidido, as perguntas virão em outro vídeo em breve. E depois de mais 4 lives farei vídeo novo pra vocês. Entre no server do JKB para interagir com a comunidade e também no Discord do canal. Para quem quiser saber mais das notícias do Corrupted, vem aqui na playlist do canal de notícias e acompanhe lá os vídeos que tem até o momento. Beleza, galera? Olha só, vou fixar o comentário aqui para as perguntas do próximo vídeo. Lembrando, uma por pessoa. Uma por pessoa, por favor. E olha só, eu canso de falar isso, mas continua surgindo comentários fora desse post fixado. Comentários fora desse post não serão respondidos. Galera, é isso. Se inscrevam, deixem o like, sigam o exemplo da Phoenix Armor, usem máscara e também passem álcool em gel. Se cuidem porque o negócio tá feio aí fora, viu? Ah, e também mais uma coisa. Bebam achocolatado. Esse belo desenho aí do Arthur. Adorei. Valeu, Hunters. É nóis. E fui!